Sabe aquele relacionamento onde existe uma certa possessão, um ciúmes, uma coisa meio forte demais que às vezes até sufoca a gente? Você já foi essa pessoa ou você já passou por isso? Se você ainda não passou por isso, que sorte, mas esse é o tema do nosso vídeo de hoje, né? Essa é a nosso quinto vídeo, nossa quinta aula do sexto curso dos 27 perfis de personalidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né, a mais um dos nossos encontros. Antes de iniciar, eu peço licença para humildemente reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio também o seu eu superior, reverencio toda a espiritualidade que te acompanha e peço licença para juntos e juntas podermos compartilhar os nossos aprendizados. E lá vamos nós. Então, né? Nós estamos novamente falando de um perfil de personalidade onde o orgulho está na base dessa personalidade e sempre relembrando, o orgulho é apenas a expressão de um sentimento de não se sentir amado ou amada por ser verdadeiramente quem é. Então, o orgulho vem como uma defesa psicológica, emocional, e disso surgem uma série de padrões de pensamento, de comportamento, de atitude, de humor, de vigor. Então, a pessoa ela começa a crescer com esses padrões e ela vai se identificando. O que seria se identificar? Ah, esse é o meu temperamento. Ah, eu sempre fui assim. Ah, esse é o meu jeito. Ah, eu não vou mudar a minha essência. Então, essas são expressões que a gente tem quando a gente está se identificando ou já identificado com algum padrão de comportamento. Porque a nossa essência como ser humano é o quê? É paz, plenitude, leveza, é tudo aquilo que é equilíbrio. Não existe desequilíbrio na essência, não existe desequilíbrio na nossa parte mais consciencial. O que existe é apenas um pano de fundo. Então, todos esses nossos desequilíbrios, e não estou falando aqui, é claro, que esse perfil de personalidade seja uma pessoa desequilibrada, tá, gente? Por favor, não é isso. Mas eu tô dizendo, tudo o que é desequilíbrio no nosso comportamento, no nosso padrão mental e emocional, são padrões adquiridos, não são naturais da nossa vida, da nossa existência, ok? E esse perfil de personalidade, então, o que acontece, né? Como vocês vêm percebendo, ele é um perfil de personalidade que ele busca a relação com alguém. Ele quer um relacionamento, ela quer um relacionamento. É uma pessoa que se sente à vontade, que se sente bem, que se sente preenchida quando tem uma conexão com alguém de relacionamento. Só que essa conexão para essa pessoa é uma forma dela validar a existência dela. Então, o mais importante, como eu disse na última aula, é exatamente que o parceiro e a parceira corra atrás dessa pessoa. Então, essa pessoa ela vai dar amor e atenção para essa pessoa que ela gosta, só que ela está esperando algo em troca. Ela está esperando ali uma coisa muito específica que é o quê? Que é a pessoa ficar à mercê dela, que é ela não precisar pedir aquilo que ela gostaria para a pessoa. Ela quer que a pessoa realmente adivinhe o que ela gostaria. Mas por quê? Porque ela se sente mal em falar que ela quer algo. Quando ela precisa pedir algo para alguém, a sensação dela é que ela não é amada, porque se a pessoa amasse ela, a pessoa já viria e traria para ela. E também tem a ver com a dificuldade que ela tem de expressar a vulnerabilidade, porque falar eu preciso de algo, eu quero algo é expressar uma vulnerabilidade, aquilo que está me faltando, aquilo que eu não tenho. E para esse perfil de personalidade é desafiador lidar com essa experiência do eu não tenho, eu quero. É como se ela realmente tivesse um buraco e ela não quisesse que ninguém enxergasse esse buraco que existe nela. São questões mentais, são questões emocionais desse perfil de personalidade. Então essa pessoa ela vai criar uma série de explicações para isso. A mente dela vai criar várias ideias para racionalizar, para justificar o porquê ela não quer pedir. Não, é porque já aconteceu uma coisa comigo lá atrás. Não, é porque tal pessoa já disse que não faria se eu pedisse. Não, é porque... Então a mente dela vai criar alguma teoria. A questão é, não importa o que a mente criou, é uma racionalização muitas vezes, porque no fundo, no fundo, no fundo é esse sentimento de não querer ser vulnerável. Então, para esse perfil de personalidade, né, o controle, ela conseguir ter o controle sobre o outro é entendido como amor. Então ela entende que quando ela está controlando o outro, ela está amando.
Ela entende que quando ela está dominando o outro, ela está amando. Então, ela não consegue ter uma percepção até que ela caia, né, em consciência, claro, porque é responsabilidade, né, de nós que somos adultos e buscar o nosso autoconhecimento, né? Ou, né, a outra pessoa vai chegar uma hora que vai perceber, né? Fala, poxa, você tá um pouco demais, assim, você tá invadindo o meu espaço, você tá invadindo, né, o limite, você está ultrapassando os limites. E às vezes essa pessoa pode não receber isso muito bem. Ela pode não perceber, fala, nossa, como assim? Eu te amo, tô te dando carinho, você não tá reconhecendo e tal. Então é desafiador também para essa pessoa. E toda essa relação, então, com o amor, com a afetividade no relacionamento, para esse perfil de personalidade, a possibilidade disso se tornar uma coisa possessiva, sabe? Uma coisa que ela quer uma exclusividade mesmo. Então, ela não quer que a pessoa olhe para outras pessoas e converse com outras pessoas. Não estou falando olhar no sentido sexual, tá, gente? Estou falando no sentido olhar de conexão, de conversar, de compartilhar, de trocar a atenção, dividir a atenção. Esse perfil de personalidade é o perfil da pessoa que ela quer exclusividade total dessa pessoa que ela está se relacionando. Ela não quer que essa pessoa tenha olhos para mais ninguém. E o medo dela, né, de traição é um medo muito frequente, é um medo muito presente e o medo de abandono também. E como que ela vai lidando com esse medo? Ela vai cada vez mais cuidando da parte estética, da parte da beleza e tal. Não estou dizendo que isso é negativo, que isso é ruim, tá? Só estou dando aqui um traço de característica. E isso vai sendo uma forma dela fazer com que o companheiro ou a companheira, essa pessoa que está com ela, sinta medo de perder ela. Então ela lida com o medo de ser traída ou de ser abandonada, causando no outro, através do cuidado dela, uma sensação de que na verdade é ela que pode ir embora a qualquer momento, né? Porque ela é muito bonita, porque ela é muito interessante, ou ele, é claro, né? Pode ser um homem, não exatamente uma mulher. Então, esse perfil de personalidade vai estar sempre olhando para o corpo como algo muito importante. Claro que ele não sabe exatamente que é porque ele tem medo de ser abandonado ou abandonada. Para ele, às vezes, ou para ela, tem outras explicações. Como eu falei, a mente racionaliza. Ah, é por causa da minha saúde. Não, é porque eu realmente gosto disso. Ah, porque tem a ver com a minha profissão, com o meu estilo de trabalho, enfim, é pro network. Vai ter uma série de racionalizações. Mas é importante entender que existe esse combo. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que tem uma característica de capacidade e habilidade de se comunicar. Então, é aquela pessoa que chega nos lugares e todo mundo gosta dessa pessoa, ela sabe falar, ela sabe se relacionar, ela atrai as pessoas para ela. Só que ela não é a pessoa que vai se conectar intimamente com todo mundo. Não, ela vai querer conexão com alguém muito específico que desperta o desejo dela, entendeu? E com essa pessoa ela vai ter uma possessividade, ela vai ter um controle. E é uma pessoa que se cuida muito, é uma pessoa que, tipo, pra quem tá olhando de fora, até fala, meu, mas essa pessoa, ela é muito bonita, por exemplo, sabe? Vou usar essa expressão. Ela é muito bonita pra estar com todo esse ciúmes, esse medo aí, ou essa tentativa de controlar o outro. Nossa, imagina, essa pessoa, ela consegue alguém a hora que ela quiser. Então é uma coisa meio dissoante, sabe? Porque, como assim? Essa pessoa, com toda essa estética, com toda essa beleza, tão preocupada assim, sabe? Se a outra pessoa vai estar com ela ou não. Então, quem olha de fora percebe. Quem tá no relacionamento às vezes percebe também, mas essa pessoa ela tem dificuldade, entendeu? Então, pra ela, a intensidade, sabe, as coisas assim de forma impulsiva é uma forma de expressar o quanto ela gosta do outro, só que ela não percebe que nessa intensidade ela também controla o outro. E talvez ela até perceba, mas ela não aceite abrir mão disso. Então, é muito importante a gente estar ciente, a gente estar olhando para isso com bastante consciência, porque às vezes a gente está vivenciando esse perfil de personalidade, às vezes é o perfil de personalidade que a gente vivencia, e a gente nunca parou para olhar que a nossa intensidade é uma forma de dominar o outro, é uma forma de controlar o outro. A gente nunca parou para pensar que essa conexão de querer que o outro só tenha olhos pra gente é um medo de abandono, é uma ferida do passado que tá lá em aberto ainda e que a gente precisa olhar para ela e precisa ressignificar, sabe? É um trabalho só de ressignificar, é um trabalho de curar essas emoções, essas memórias e tal, e poder seguir em frente sem esse personagem. Porque, novamente, nós não somos um personagem, nós somos muito mais do que essas personalidades. E essa personalidade, como eu disse, é uma personalidade que tem várias características maravilhosas, como a capacidade de perceber o ambiente, a leitura corporal do outro. É uma pessoa que lê corporalmente o outro muito fácil, lê as expressões faciais do outro, percebe se o outro tá bem, se o outro não tá, se o outro quer falar, se o outro não quer. É uma pessoa que tem muita facilidade de gerar amizades, network, conexões, de
se comunicar na frente de uma câmera, de se comunicar na frente de várias pessoas, numa palestra, numa apresentação. Então, é uma pessoa que ela tem uma presença muito forte. Ela tem uma presença muito forte, mas internamente ela vive um sentimento e um medo de perder o outro, e dessa forma ela acaba tentando se colocar em uma condição onde o outro tenha medo de perder ela, mas sempre controlando o outro, com ciúmes, com essa dominação e uma certa devoção em relação ao outro. Sabe aquela pessoa que está sempre ali disponível para essa pessoa específica que ela se interessa. Só que essa devoção, ela na verdade é uma dependência emocional. Só que é difícil de perceber e de enxergar muitas vezes, por quê? Porque, novamente, é uma pessoa que esteticamente ela é bonita, então geralmente a gente não associa que essa pessoa tem uma dependência emocional. A gente fala, não, imagina, essa pessoa tá muito bem com a autoestima dela, porque olha como é que ela tá bem, olha como ela se comunica bem, olha como ela fala com eloquência, olha como ele fala, olha como ele se posiciona. Então, aparentemente, do lado de fora tá tudo muito bem, mas para essa pessoa internamente não. Para ela não tá nada bem. Então, ela acaba cuidando desse companheiro ou dessa companheira, cuidando muito dela, como uma forma de garantir que essa pessoa vai ser leal. Porque já que eu tô aqui bem bonito, bem bonita, já que eu tô cuidando, né? E esse cuidar muitas vezes, como eu disse, é controlar, não deixar o outro livre para tomar decisões, escolhas e tal, e tá ali cercando. É uma forma de manter essa lealdade, porque ela acredita de forma bem profunda no inconsciente dela que as pessoas não amam ela por ela ser quem ela é. Então você percebe o quanto que é desafiador para quem vive esse perfil de personalidade. Por quê? Porque é uma personalidade que tem um interesse muito forte por relacionamento, mas quando tá no relacionamento, tem ciúmes da pessoa, quer uma exclusividade do outro, isso cansa a relação, isso satura a relação, isso gera inclusive muitos conflitos na relação. Ela sente insegurança e não expressa isso, deixando claro para o outro, para ter uma conversa, por exemplo, e poder dialogar, entender melhor isso, ir na raiz desse sentimento. Pelo fato dela não falar isso e ela, na verdade, transformar toda essa insegurança em cuidado estético, cuidado com o corpo e também, né, em abrir a conexão com outras pessoas para que o parceiro ou a parceira sinta um certo medo de perder ele e ela, sabendo, ó, tem outras pessoas que essa pessoa conhece e tal, não no sentido de traição, mas no sentido de conexão. Então ela não quer que a outra pessoa tenha conexões, mas ela tem bastante conexões. Para deixar esse parceiro ou parceira nesse sentimento, sabe? Olha, essa pessoa pode ir embora a qualquer momento, então eu preciso muito estar ali cuidando dela e tratando ela, sabe, assim, na palma da mão. Né? E também não quero dizer, né, que não seria agradável e adequado a gente tratar a pessoa que a gente gosta com muito respeito, com muito carinho, né, trazendo aqui o melhor para ela. Mas no fundo, essa necessidade de ser tratada assim na palma da mão é uma necessidade de aprovação constante, de dependência constante. Esse perfil de personalidade precisa que o parceiro ou a parceira seja dependente dele ou dela para ele se sentir vivo ou viva, querido ou querida, amado ou amada. Quando o outro lado, o parceiro ou a parceira que está na relação, ama essa pessoa, mas não é uma pessoa carente, dependente emocionalmente, que está toda hora ali e tal, essa pessoa não se sente amada. E para outra pessoa é confuso, porque a outra pessoa, às vezes, ela é leal, ela realmente ama, ela é fiel, ela é tudo mais, ela só não é dependente emocional, sabe? Ela passa um dia sem mandar mensagem, às vezes, ou ela tá ocupada, ela não liga e tal, e tá tudo bem pra ela, porque ela entende que ela ama, que ela gosta, mas que naquele momento não deu. Pra uma pessoa desse perfil de personalidade, ter um parceiro ou uma parceira que se comporta assim, é não ser amado, não ser amada. Então, olha que desafiador, né? Por isso que às vezes a gente tá num relacionamento e a gente não percebe o quanto que é complexo, porque às vezes a gente acha que a outra pessoa entende o relacionamento como a gente entende, a gente acha que a pessoa entende o amor como a gente entende, a gente acha que a outra pessoa entende o que é conexão como a gente entende e às vezes são coisas extremamente opostas. E por isso que é importante a gente poder aprender sobre esses perfis de personalidade. Esse perfil número 6 é um perfil assim que a pessoa que não está consciente desses padrões, ela tem muita dificuldade, ela tem muitos desafios na vida, exatamente, até porque geralmente são pessoas que esteticamente estão muito bem, então são pessoas que atraem as pessoas. E aí o maior conflito dela é realmente se sentir segura para estar e permanecer na relação, e quando consegue, controlando o outro, o desafio é parar de controlar, parar de suprimir o outro, parar de exigir com que o outro tenha uma dependência em você para que você se sinta feliz.
Então, tem uma série de camadas de compreensão e de curas que podem ser realizadas para a pessoa que vivencia esse perfil de personalidade, mas tudo começa pela consciência e pelo reconhecimento de que, poxa, eu acho que esse é o meu perfil de personalidade, eu acho que eu vivo isso. Sem se julgar, sem se culpar, sem certo, sem errado. Não tem certo e errado aqui, tem apenas o que é. E a gente vai aprendendo a lidar com esse personagem, porque, como eu sempre digo, você não é o padrão de personalidade que você vivencia. Esse padrão foi um padrão de comportamento, de pensamento e de sentimento que a sua mente precisou usar e criar na sua infância para você lidar com algumas situações que naquele momento você não conseguia. E agora você já é adulto e adulta, você consegue. Chegou a hora de olhar para isso, de transformar tudo isso, ressignificar, curar e a vida seguir em frente. Ok? Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, compartilhem esse vídeo, gente, para ele chegar em mais pessoas, porque eu tô aqui realmente partilhando com vocês, né, esses conhecimentos e eu gostaria muito de a gente poder acessar mais pessoas. Conto com a participação de vocês. E na nossa próxima aula, que é amanhã, a gente vai falar exatamente sobre as sombras desse perfil de personalidade, porque tem muita coisa que a gente não enxerga na nossa personalidade, tudo isso a gente chama de sombras. Sombra não é algo do mal, não é algo ruim, é aquilo que a gente não enxerga. Então amanhã eu vou falar exatamente sobre as sombras desse perfil de personalidade, sobre algumas dessas sombras. E se você está se identificando ou conhece alguém que você está identificando que talvez vivencie esse perfil de personalidade, vem então para a nossa sexta aula para você pegar essas informações que são valiosíssimas, elas vão te ajudar muito no seu dia a dia ou no dia a dia dessa pessoa que você conhece. Ok? Então, dito isto, nos despedimos. Agradeço gentilmente e reverencio a divina consciência manifestadora de tudo que é, reverencio o seu eu superior, reverencio toda a espiritualidade e deixo aqui minha eterna gratidão à vida. Tchau, tchau, gente.